E o programa Mente Aberta visa esclarecer sobre assuntos importantes do nosso cotidiano, sob uma perspectiva, óbvio, da fé cristã, da palavra de Deus e tratar desses temas tão relevantes como o caso da chamada Lei Maria da Penha. E você deve interagir conosco, não só assistindo o nosso programa aí, mas também mandando os seus comentários, as suas perguntas para os nossos canais de interatividade que vão passar aí na base da tela da sua TV. Você pode mandar o seu e-mail, mandar a sua pergunta, a sua contribuição com ideias, nós receberemos com muito carinho, ok? Você é o nosso parceiro nesse programa. E hoje vamos falar sobre Lei Maria da Penha, essa lei que foi criada há alguns anos aqui no Brasil, que trata da violência contra a mulher. E para entender sobre lei, nós temos que conversar com um advogado. E ninguém melhor do que eu, o seu advogado, o nosso advogado, Irlan Melo. Irlan, muito bem-vindo ao programa Mente Aberta. Muito obrigado por agora estar com a gente. Você sempre está comigo no rádio, agora está aqui na TV. Muito obrigado. Para mim é um prazer, uma alegria muito grande, né, participar, e um tema tão relevante quanto esse, né, é importante que a gente possa participar, sim. Ô Irlan, você como advogado, todos que militam na área do direito, tem que se adequar e se adaptar constantemente às mudanças na legislação. Óbvio que uma dessas mudanças, dessas inovações surgiu com a Lei Maria da Penha. Sim. Não é? Então vocês, como advogados, leem a lei. A Lei Maria da Penha, primeiro, ela fala de violência contra a mulher, mas o nome Maria da Penha tem origem em quê? Por quem foi Maria da Penha? É uma excelente pergunta, porque no Brasil nós temos uma legislação que, às vezes, a lei é tratada como um número, né? E a Lei Maria da Penha é a lei que tem um número, mas ela é chamada de Maria da Penha porque existia uma farmacêutica bioquímica chamada Maria da Penha Maia Fernandes, que ela foi vítima de violência doméstica durante 23 anos. Meu Deus! 23 anos sofrendo. Da primeira vez, o marido tentou matá-la utilizando arma de fogo. E ela ficou paraplégica nessa primeira tentativa, mas ela não denunciou. Da segunda vez, ele tentou matá-la através de choque, ou seja, eletrocutada, e também através de afogamento. Isso é um psicopata, que loucura. Com certeza. E aí foi, quando ela escapou, ela realmente denunciou, mas só depois de 19 anos de processo é que esse homem foi condenado. Irlan, demorou demais, muito tempo. Exatamente. Então, por isso se criou a Lei Maria da Penha com esse nome, em homenagem a ela, e a própria ONU reconhece a lei como uma das 3 legislações mais avançadas de defesa dos direitos das mulheres. Agora, Irlan, por que tem que ter uma lei para defender a mulher? Eu quero polemizar nossa conversa já desde o início. Né? Porque não basta a lei que protege o cidadão. Todo cidadão, independente de homem ou mulher, não merece ter o cuidado, o respeito à sua vida. Por que tem que ter uma lei especificamente da violência contra a mulher? É interessante que nós devemos tratar os desiguais de forma desigual. O que significa isso? Tem parcelas da sociedade que, para atingir os mesmos direitos de que a outra parcela, necessitam de leis específicas. Então, é por isso que, no caso da Lei Maria da Penha, há um interesse do Estado. Essa lei, Cássio, nós já estamos quase completando 10 anos de existência, né? Então, viu-se a necessidade, por quê? Veja o caso típico da Maria da Penha mesmo. Ela estava vivenciando 23 anos de agressões e sofrimentos, e só depois da segunda tentativa de homicídio é que ela procurou os seus direitos, procurou ser amparada pelo Estado. Então, assim, até para que as mulheres tivessem coragem, né? Nós vivíamos, por exemplo, uma sociedade onde as delegacias só tinham homens. Sim. E a mulher tinha que ir ali para se expor às situações. Então, como um avanço juntamente com a Lei Maria da Penha, vieram também as delegacias especializadas na proteção aos direitos das mulheres. Sim. Então, é por isso que nós precisamos ter uma legislação específica para determinados nichos da sociedade, como as mulheres, crianças e adolescentes. Por quê? Porque um tratamento específico vai gerar também uma defesa melhor dos interesses dessas pessoas. Com certeza. Mas no caso, você mencionando, eu fiquei pensando, foram mais de 20 anos de sofrimento nas mãos do marido, Verdade. não é?
E parece que essa questão da violência intrafamiliar é uma tônica da Lei Maria da Penha, não é isso? Sim, exatamente. A lei, ela inovou em quê, essa Lei Maria da Penha? No fato de poder entrar no núcleo familiar ali e proteger uma das pessoas que está sofrendo, ou pela questão da celeridade no processo, para não ter que demorar 20 anos para a pessoa poder denunciar? Essa palavra que você utilizou é uma palavra muito importante e que dificilmente a gente vê no judiciário, a palavra celeridade. Na Lei Maria da Penha, nós temos, por exemplo, que o juiz, ao receber a denúncia, ele tem 48 horas para definir a aplicação de uma medida protetiva, de algo que possa proteger a mulher, muitas vezes os filhos também, a sua integridade física e também, muitas vezes, a integridade psicológica. Sim. De atos de agressão que não somente podem estar sendo realizados pelo seu marido, mas também por um parente próximo, filho, qualquer pessoa do núcleo familiar, ele está englobado ali naquelas situações. Então, a Lei Maria da Penha protege a mulher, não a esposa. Não, né? Protege a mãe, por exemplo, que apanha do filho. Não é? Protege também, por exemplo, a filha que apanha do pai. Sim. Também ela pode ser amparada pela Lei Maria da Penha. Sim. Ou seja, onde há uma condição desigual, né? Uma condição de hierarquia, muitas vezes, e na sociedade que nós vivemos durante muito tempo, onde há uma prevalência do homem sobre a mulher, e a mulher muitas vezes é tratada como um objeto ou propriedade exclusiva do homem, ela não tinha sequer o direito de se expressar, quanto mais o direito de terem resguardados a sua própria integridade física. Sim, sim. Agora, então, esse é um grande avanço. Agora, Irlan, por exemplo, um médico, uma médica do hospital, de um pronto-socorro, um ginecologista, ele tem o dever de, ao fazer a consulta com a mulher e perceber hematomas, marcas de violência, denunciar, ou ele tem o direito, pela sua profissão, de ficar calado? Como é que é isso? Na verdade, ele tem a obrigação de denunciar. Não só uma situação como essa, onde ele percebe um ambiente de violência, isso também contra as crianças, né? Onde ele percebe que ali há uma relação que pode passar de algo que, às vezes, a pessoa diz que foi um acidente, como para uma agressão. Sim. Então, ele tem a obrigação de relatar. Porém, a mulher, ela pode não prestar a queixa em determinadas circunstâncias. Para você ter uma ideia, Cássio, no ano de 2013, mais de 1 milhão de mulheres foram vítimas de violência. Mas quando a lei foi lançada em 2006, na sequência, ou seja, a partir do ano de 2007, imediatamente começou um declínio em relação aos assassinatos de mulheres por conta de violência doméstica. Imediatamente reduziu-se para 10%. E esse número tem diminuído. Por quê? Porque nós sabemos que no Brasil tem leis que funcionam, pegam e leis que não funcionam. E no caso da Lei Maria da Penha, a sensação da sociedade é que ela funciona e que os agressores são efetivamente punidos. Quando isso acontece, você pode ter certeza que a lei vai funcionar, vai pegar. Então vamos fazer o seguinte agora, Irlan, vamos fazer um teste, né, com um grupo de pessoas aqui de Belo Horizonte. Então, vamos às ruas e perguntar para as pessoas se eles acham que a Lei Maria da Penha funciona ou não funciona. Vamos ouvir o que o pessoal pensa na rua e depois vamos comentar um pouquinho. Por um acaso você sabe o que é a Lei Maria da Penha? A Lei Maria da Penha, porque eu entendo, homem não pode bater em mulher, essas coisas que eu entendo. E você acha que ela funciona? Eu acho que não funciona, não. Eu acredito que funciona. O senhor sabe o que é a Lei Maria da Penha? Não, ainda não. Não? Não. Aquela lei que defende a mulher contra a violência? O senhor já ouviu falar? Já ouvi, sim. E o senhor acha que ela funciona? Não acho que nesse Brasil não funciona nada. Nem a justiça, nem nada. Eu acho que funciona, assim. As mulheres que apanham do marido, sofrem assim, esse palavrão, assim, tudo. Eu acho que elas devem ir lá, né, fazer a reclamação dela e para ela ser protegida, né? Porque a mulher não foi feita para apanhar, não. O senhor sabe o que é a Lei Maria da Penha? Sei. E o senhor acha que ela funciona?
Às vezes, viu? Tem homem que não respeita, não. Porque às vezes eles não resolvem nada. As mulheres vão lá e reclamam, eles não resolvem nada e eles continuam fazendo a mesma coisa, batendo as mulheres, maltratando, entendeu? Por isso que eu acho que não resolve muita coisa, não. É a lei que protege a mulher contra a violência. Exatamente. E a senhora acha que essa lei funciona? Olha, eu acho que funciona se a pessoa não ter medo e denunciar, fazer denúncia. Agora, se a pessoa ficar presa ao medo, eu acho que não funciona. Eu penso assim, né? Porque às vezes as pessoas são ameaçadas pelo companheiro, né? Ou ameaça, então fica com medo, Então isso dá força à continuidade da violência contra a mulher. E a gente tem que denunciar. O senhor conhece a Lei Maria da Penha? Conheço. E o senhor acha que ela funciona? Olha, deveria funcionar melhor, entendeu? Eu acho que ela funciona, mas deveria ser muito melhor, porque as mulheres têm medo de denunciar, entendeu? Esse é o meu pior problema. Eu vejo tantas pessoas reclamarem comigo que está apanhando de marido, apanhando de namorado e assim por diante. E não tem medo de andar na delegacia e fazer boletim de ocorrência e acaba ficando da forma que está, entendeu? Não valendo tanto a pena, entendeu? Deveria ser mais rigorosa. Pois é, Irlan, essa questão é interessante, né? No Brasil tem leis que funcionam, tem leis que não funcionam, no sentido da impressão da população. Agora, por que será que há pessoas que pensam assim, a lei não funciona? Será que é porque acham que ainda tem homem batendo? Então, na verdade, muitos, eles acham que a lei não funciona porque eles não tiveram a experiência do contato com a lei. Sim. E até ótimo, graças bom, né? a Deus, que bom, né? Então, você nunca teve acesso, então você não sabe que funciona. Porém, basta nós ligarmos os telejornais todos os dias ou escutarmos as rádios que nós vamos ver casos, vamos nos deparar com casos de violência doméstica e principalmente de violência contra a mulher. São os casos específicos onde nós temos o amparo da Lei Maria da Penha. Para você ter uma ideia, Cássio, no primeiro semestre de 2015, nós tivemos uma média de 179 relatos de agressão por dia, através da ligação do 180, que 180, é o Disque Denúncia, que é nacional. Então, nesse tipo de serviço prestado, nós tivemos 179 casos por dia no primeiro semestre de 2015. Então, são relatos que são números absurdos para uma sociedade onde se quer defender o mais fraco. E muitas vezes a mulher é, numa situação como essa, mais fraca na relação, né? Agora, essa violência não é necessariamente física. A denúncia tem que ser para violência física ou não? Pode ser uma violência verbal? Existem casos de violência psicológica, sim, onde o objetivo do agressor, no caso, muitas vezes o marido, é de causar dor, sofrimento, causar angústia. Existem situações de mulheres, inclusive, que se suicidam. Meu Deus. Por conta dessa pressão psicológica que é exercida. E aí é muito interessante também a questão da Lei Maria da Penha, porque a lei traz também um amparo do Estado na questão psicológica, na questão também de assistência social, porque muitas mulheres não denunciam, por quê? O fator econômico. Pois é, porque a lei não é só punitiva, a lei também é protetiva. Isso, e tem o caráter pedagógico, ou seja, de instruir também. Ela pune o agressor, mas ela cuida da agredida. Exatamente. Porém, você veja bem uma situação. Imagine que o marido é o único que trabalha em casa e essa mulher é vítima de uma agressão. E na hora que ela imagina que vai denunciar, imediatamente ela já pensa na situação econômica, sim, que ela vai ficar juntamente com os filhos. Quem vai pagar o aluguel, pagar a conta de água, de luz. As compras do mês. Perfeito. Então, são situações que precisam ser verificadas caso a caso, mas há uma saída. O que não pode, Cássio, é a pessoa ficar refém deste medo, refém dessa circunstância. Por quê? Porque enquanto a mulher está vivendo uma situação dessa na clandestinidade, o agressor tem um controle sobre ela. Sim, sim.
porque está na clandestinidade. A partir do momento que há uma denúncia, aí essa mulher e os filhos, ou quem quer que seja, já tem o amparo do Estado, já tem o amparo de um promotor de justiça, de um juiz de direito, psicólogos forenses, assistentes sociais, pessoas que vão estar do lado para ampará-la e para que ela não aceite mais essa condição. E, por outro lado, também, para que ela tenha um suporte para se sustentar ou se manter durante o tempo que for demorar esse processo, necessário dentro desse processo. Então, no caso, então, um agressor que é enquadrado na Lei Maria da Penha, ele pode até ser preso, ficar em regime fechado. É uma excelente pergunta, por quê? Dentro das medidas, nós temos, por exemplo, o artigo 22 da Lei Maria da Penha, que ele estabelece várias medidas que podem ser tomadas para cessar este mal, cessar essa circunstância que causou essa agressão. Por exemplo, nós temos o afastamento temporário do lar ou do domicílio do casal. Então, por exemplo, o juiz determina que o agressor ele não mais tenha convivência com a família enquanto estiver naquela circunstância. Mas aí talvez você possa imaginar, mas como isso efetivamente acontece? Existe, por exemplo, o monitoramento eletrônico, onde ele usa uma tornozeleira e a mulher também tem como se fosse um pager, né, daquele antigo, né, e que se ele se aproximar, dispara. E há um sistema de monitoramento, que é uma unidade de monitoramento eletrônico, o GME, aqui em Minas Gerais, onde se houve o descumprimento daquela medida, imediatamente eles são cientificados. E aí envia-se, por exemplo, um policial, faz contato, para evitar que um mal maior aconteça. Agora, esse tipo de medida, de tornozeleira, essas coisas que são tecnológicas, elas se aplicam só a marido e esposa ou não? Se é um homem que não tem um relacionamento afetivo, formal com a mulher, sei lá, que trabalhavam na mesma empresa e essa pessoa começou a ser violento com uma colega de trabalho e ela denunciou ou alguém denunciou, pode acontecer também? Tá. No caso de trabalhos, foge do ambiente familiar. Isso. Então, você não aplicaria, no caso, a Lei Maria da Penha, mas você tem outras medidas que podem ser aplicadas dependendo da conduta do agressor. Agora, voltando ao assunto da questão econômica, interessante que a lei, por exemplo, quando você fala do âmbito criminal, você está falando, por exemplo, de afastamento, medidas restritivas e até restritiva de liberdade, por exemplo. Ele não está cumprindo, ele está voltando, está me incomodando. A pessoa pode ter uma medida restritiva de liberdade. Porém, nesses casos, o juiz criminal que trata do processo da Lei Maria da Penha, ele pode fixar alimentos. Uma pensão. Uma pensão, algo que só poderia ser feito, por exemplo, no juízo de família. Mas na Lei Maria da Penha há essa possibilidade justamente para preservar a dignidade da pessoa humana, preservar a vida, que é o mais importante, o direito à subsistência. Então, a pessoa pode estar presa, mas ela pode, por exemplo, ser uma aposentada do INSS ou ter uma aposentadoria privada, e aí vai se ter um valor ali para receber, ela pode estar empregada e o contrato de trabalho ser suspenso, mas ela ter algum tipo de renda, algum valor que possa estar liberado. E se o agressor for preso, como é que faz para sustentar a família? Então, é nessa condição que eu estou dizendo. Por exemplo, imagine que ele é um aposentado, então ele continua recebendo. Mas não tem aquele auxílio reclusão? Isso, o auxílio reclusão é bom a gente entender que ele tem determinados requisitos para que a pessoa tenha direito. Então, por exemplo, se ele estiver desempregado vamos imaginar, 6 meses e for preso por conta disso, ele não vai ter direito ao auxílio reclusão. Ele Sim, ele tem Teria que estar empregado, igual seguro-desemprego? Tem que ter contribuído para o INSS. Salvo engano, pelo menos com 1 mês de antecedência. Eu não sei exatamente o percentual, mas não são todos os que têm direito. Agora, por que isso confunde muitas vezes? É porque muitos presos trabalham no local onde ele está aprisionado. E ali ele tem um rendimento, além de ter, por exemplo, a redução da pena, o benefício da redução da pena, ele tem também um salário que normalmente não é o salário mínimo, mas existe um valor. E aí, aquele valor, ele é passado para a família. Perfeito. Agora, Irlan,
a denúncia, então, na Lei Maria da Penha, ela não tem que ser exclusiva da agredida. Pode ser um vizinho, pode ser um parente, pode ser o filho, não é? Ou pode ser uma pessoa que saiba dessa violência. Mas e no caso da agredida, ela negar a agressão? Porque você falou que muitas vezes acontece por questões financeiras. A mulher ela é agredida, ela sofre violência, mas por medo de perder o sustento dos filhos, por exemplo. Às vezes nem é por amor próprio, por questão dos filhos. Ou um outro caso que eu sei que é comum, que até é um mito na nossa cultura brasileira, de algumas mulheres que gostam do marido, mesmo o marido não sendo uma pessoa boa. Sabe aquela coisa de que como se gostasse de apanhar? Não é que gosta de apanhar, é que gosta do marido e mesmo assim releva a violência. O Estado pode interferir se a mulher, olha só o que eu estou querendo dizer, se a mulher diz o seguinte, não, um tapinha não dói, não tinha uma história dessa? Um tapinha não dói. Como é que é? O Estado pode interferir? Essa é uma excelente pergunta pelo seguinte, existe o fato da mulher se arrepender ou dela ser convencida, entre aspas, pelo agressor a se arrepender, não é? Então, o que a lei diz? Existem denúncias que são condicionadas à representação. O que significa isso? Denúncias onde há um menor potencial de agressividade. Por exemplo, uma lesão corporal leve, onde a pessoa, vamos imaginar, machucou a mão, mas não foi nada grave. Está com hematoma aqui no braço? Um hematoma, alguma coisa. Não é nada grave. Então, ela começa o processo, tem a medida protetiva. Porém, se o Ministério Público oferecer a denúncia, porque você faz a notícia do crime e aguarda-se uma denúncia do Ministério Público. Então, nesses casos, é chamada ação penal condicionada. Ou seja, a vítima precisa querer. Ah, tá. Depende dela. Depende dela. Mas, se ela quis, ela só pode desistir antes do oferecimento da denúncia. Ou seja, ela foi lá e ela desistiu, mas o Ministério Público já tinha oferecido a denúncia e o juiz já tinha recebido a denúncia... Aí tem que continuar o processo. Tem que continuar, não adianta. Eu arrependi, não quero mais. Não adianta. Então, por exemplo, eu já vivi casos em que, no dia da audiência, a vítima disse, eu estava nervosa. Sim. Eu entendi que ele estava me agredindo, mas depois eu percebi que ele estava me contendo. Sim. Ele não estava me agredindo. O hematoma foi porque ele me segurou, não porque ele me bateu. Exatamente. Então, isso não fez com que o processo terminasse. Tem que averiguar. E aí o processo prosseguiu até uma decisão. Agora, nas ações públicas incondicionadas, que significa são as lesões corporais de natureza grave, onde a palavra da vítima pouco importa, porque o que está em jogo é a defesa do direito à vida. Tem uma facada, um tiro, alguma coisa assim? Exatamente. Uma situação dessa independe da vontade da vítima. O processo vai prosseguir independentemente da vítima querer ou não. Mesmo que ela não tenha filhos, mesmo pela vida dela. Pela sua própria vida e pelo fato do agressor ter atingido a integridade dela. Quer dizer, que o Estado protege o indivíduo mesmo quando o indivíduo, não é que não quer, mesmo quando o indivíduo diz que não quer. Exatamente. Porque ele precisa, mas o Estado entende que ele pode estar sob pressão, sob ameaça. Ele pode não estar... na verdade, nessa circunstância específica, o que a gente diz é que o direito passa da vítima para o Estado, na figura do Ministério Público e do juiz de direito. Então, ela perde o direito de dizer não. Entendi. Entendeu? Então, ela pode, inclusive, ser até uma, entre aspas, advogar a tese do agressor no dia lá e falar o que quiser. Porém, se as provas demonstrarem que o fato ocorreu e que a pessoa é o agressor e que ela, de fato, foi vítima de uma situação, independentemente da vontade dela, o processo vai seguir. Irlã, o tempo voou. Mas para quem está em casa ouvindo a gente, se é vítima de agressão, se essa mulher é vítima de agressão intrafamiliar, ou se você, quem está em casa, sabe de um caso e que a mulher, por medo, por alguma razão, não denuncia,
qual o canal para fazer a denúncia? Bom, é muito importante, Cássio, que a pessoa não se cale. Não é? Então, ela precisa manifestar. E outra coisa também, se você é um vizinho, um parente, sabe que aquela situação está acontecendo, você também pode denunciar. Uma boa dica é o 180, que é o Disque Denúncia, onde a pessoa não precisa se identificar. E aí, nesse caso, ela pode denunciar. Mas a mulher que está vítima de agressão, ela pode também ir numa delegacia de polícia, fazer uma representação também via boletim de ocorrência. Precisa ser delegacia de mulher? Não precisa. Mas se tiver uma delegacia especializada, melhor. Como, por exemplo, em Belo Horizonte se tem a delegacia especializada, melhor por quê? Porque eles já estão focados ali naquela circunstância. E prosseguir, porque muitas vezes nós deixamos que as coisas aconteçam, não tomamos uma posição e por causa disso nós podemos perder a vida de um filho, e deixar que o que está acontecendo possa ser algo muito pior. Então, vale a pena denunciar, não se cale, não deixe que uma situação possa acontecer. E outra coisa também, na primeira vez, já tome uma atitude. Porque muitas mulheres, Carlos, vão tolerando, né? Elas toleram. E aí, começa às vezes no namoro. Sim. Logo no namoro, ele já percebe a índole da pessoa, já percebe a maneira de ser, de tratar, e acha que, por exemplo, com o casamento isso vai mudar. Na verdade, a tendência é que isso se aflore mais e mais. Então, não se cale, fale mesmo, denuncie, porque eu tenho certeza que vale muito mais a sua vida e a sua paz do que viver sobre o medo e sobre a pressão. Irlan, quero agradecer muito pelos seus esclarecimentos, né? Nosso desejo, com certeza, é que a gente não tenha mais Marias da Penha, né, que mais mulheres não cheguem a ponto de ficarem na cadeira de rodas por causa de uma violência sofrida dentro de casa. Que você siga os conselhos do nosso querido advogado Irlan Mello, né, denuncie, que você, tendo conhecimento, que você denuncie para que isso não volte a acontecer. Quero agradecer muito a sua companhia durante esse papo aqui com o advogado Irlan Mello e convidar você a continuar sintonizado aqui na Rede Super. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se e se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.